o assunto que nós iremos trabalhar nesse tópico é estática dos fluidos. A estática dos fluidos, na realidade, ela faz parte de uma das subdivisões da mecânica, que, como nós já vimos, é a parte da física que estuda os movimentos. Essa, por sua vez, é subdividida em 3 áreas: a cinemática, a dinâmica e a estática. A estática, por exemplo, a terceira subdivisão da mecânica, é a parte da mecânica que estuda os corpos em equilíbrio, ou seja, a ausência de movimento. E nós podemos também destacar que, em se tratando de estática, nós podemos estudá-la de 2 tipos, de 2 grupos de corpos diferentes, que é a estática dos sólidos e a estática dos fluidos. Nós vamos, portanto, nessa aula de hoje, nos restringir ao estudo da estática dos fluidos. Esse material, esse conteúdo, vocês encontram tanto no livro que nós estamos seguindo aqui a sequência, que é o livro do Fundamentos de Física do Halliday, tá? Como também vocês encontram em vários outros livros que vocês podem ficar aí à vontade para escolher aqueles que vocês melhor se adequam. Nós vamos dar início, então, ao estudo da estática dos fluidos, que, juntamente com a dinâmica dos fluidos, formam uma área em que vocês vão ter uma disciplina específica para estudar essa área, que é a mecânica dos fluidos. Então, o que nós vamos tratar aqui é de uma certa forma, superficial, porque vocês vão aprofundar o estudo tanto da estática como da dinâmica na disciplina de mecânica dos fluidos. Então, hoje o que nós vamos ver são os conceitos básicos, são os pilares da hidrostática, os pilares da estática dos fluidos, para dar base para o que vocês vão ver na forma aprofundada e aplicada à engenharia quando vocês estiverem na disciplina de mecânica dos fluidos. Vamos lá, então. Para começar, é importante destacar que a física dos fluidos é a base da engenharia hidráulica. Então, é uma das engenharias, das diversas engenharias que nós temos. Vamos também considerar como sendo, de uma certa forma, uma ramificação da engenharia civil, que é o curso de vocês, um ramo da engenharia com muitas aplicações práticas, que nós vamos ver aqui que tanto a estática como a dinâmica dos fluidos, elas podem ser aplicadas em várias áreas, como o estudo de barragens, como o dimensionamento na construção de prédios, de grandes construções, de barragens, enfim, sempre que for ser feito um dimensionamento, em que esse dimensionamento envolve, de alguma maneira, os fluidos, direta ou indiretamente, tem que ser feita a consideração dos conceitos vistos na hidrostática, na estática dos fluidos, ou na hidrodinâmica, a dinâmica dos fluidos. Para isso, então, nós vamos aqui entender primeiro o que é um fluido, qual é a definição, o que é que se considera um fluido. Primeiro, o fluido é qualquer substância que escoa, uma substância que flua. Então, diferente, por exemplo, de se você pegar um copo e colocar vários cubos de gelo, ao entornar esse copo, esses cubos de gelo vão tombar, eles vão virar, vão cair simplesmente. Se você pegar nesse copo e encher com água, encher com mel, encher com qualquer fluido, na hora que você entornar, você vai ver que esse fluido ele não vai tombar, ele vai escoar, ele vai escorrer, ele vai fluir. Então, assim também acontece com os gases. Se você encher uma bexiga de ar, na hora que você abre a abertura, que você abre a passagem de ar da bexiga, você vai ver que aquele gás ele vai fluir, ele vai escoar por aquela abertura. Então, a gente pode, de uma maneira geral, de uma maneira mais sucinta, especificar que fluido é toda substância que escoa, como, por exemplo, qualquer líquido e qualquer gás, tá? Então, esses são os fluidos. Características que a gente pode também destacar para os fluidos. Eles assumem forma do recipiente. Diferente do sólido, um cubo de gelo, por exemplo, você pode colocá-lo numa travessa, num prato, num copo, numa garrafa, e ele não vai assumir o formato daquele recipiente. Já 300 ml de água, dependendo do recipiente onde você o armazene, ele vai assumir o formato daquele recipiente. Então, eu coloquei aqui 2 garrafinhas de formatos diferentes, justamente para que você possa identificar que a mesma quantidade de líquido que está dentro dessa garrafa, se você derramar para outra, esse líquido vai assumir o formato dessa outra garrafa, tá?
E a última característica que a gente pode destacar é que elas não resistem a forças de cisalhamento. Vocês vão estudar aí em uma das disciplinas da engenharia, a, a, a disciplina que fale de esforços, que falem de aplicações de forças, de equilíbrio dos sólidos, que existem vários tipos de força na natureza. Existem as forças compressoras, existem as forças tensoras, existem as forças de torção e também existe a força de cisalhamento. Para vocês terem uma ideia do que se trata, esse cisalhar é o que a tesoura faz na hora de cortar o papel. Quando você aplica uma força perpendicular ao eixo transversal do corpo, quando você aplica duas forças contrárias de forma perpendicular ao eixo transversal do corpo, você está cisalhando aquele corpo. Então, a tesoura, quando ela cisalha o papel, as duas lâminas estão tão próximas uma da outra que acaba cortando o papel naquele ponto de aplicação da força de cisalhamento, tá? Se você imaginar, por exemplo, uma pilha de livros, se você empurrar os livros que estão no topo dessa pilha, na lateral, horizontalmente, você está cisalhando aquela pilha de livros. Essa é a força de cisalhamento. E os líquidos, os gases, ou seja, os fluidos de uma forma geral, eles não resistem a essa força de cisalhamento. Por isso que quando você entorna um copo com água, com mel ou com qualquer outro fluido, esse fluido ele escoa, porque à medida que a gravidade vai atuando, ele vai camada por camada fazendo aquele líquido escoar, esse líquido fluir, tá bom? Então essas são as características que definem o que é um fluido. Sendo assim, nós vamos agora para os conceitos base. Quais são as grandezas físicas que nós devemos conhecer para entender, para poder estudar melhor os fluidos? A primeira delas, provavelmente não é nenhuma novidade para vocês, é a grandeza de densidade, que muitas vezes é confundida pela semelhança da sua definição com a grandeza de massa específica. Mas cuidado, nós vamos aqui, para começar a nossa conversa, diferenciar a grandeza de densidade pela grandeza de massa específica, utilizando letras de representação diferentes. Nós vamos representar a densidade pela letra D, e a massa específica pode ser representada. No nosso livro, por exemplo, ela é representada pela letra grega Rho, mas também pode ser representada pela letra grega Mi, tá? Então, vocês vão encontrar essas duas formas de representação. E o que seria densidade e massa específica? De uma forma geral, ambas representam uma razão, representam, de uma forma geral, a concentração de massa no volume ocupado por aquele objeto, aquele corpo analisado, tá? Mas vamos lá agora para a diferença. Se você pegar, por exemplo, dois corpos de mesmo material, como é o caso do prego e de um navio, na hora que você põe o prego dentro de um balde com água, o que acontece com o prego? Ele afunda. Ao mesmo tempo que se você pegar um navio e colocá-lo no oceano, obviamente, se ele tiver sido construído dentro dos parâmetros normais, é para ele flutuar. Mas, basicamente, o navio é feito de ferro e o prego também. É feito de um metal e o prego também. Por que então, o prego afunda? Já que ele é muito menor, muito mais leve, enquanto que o navio flutua. A grandeza que vai especificar, que vai determinar o que ocorre com esses dois corpos é justamente a grandeza de densidade, ou massa específica. Veja que como o prego ele é maciço, ele não é oco, toda a sua massa está distribuída naquele volume que ele ocupa, então nós temos essa razão da massa pelo volume maior do que a da água, fazendo com que o prego, ao ser colocado nesse balde com água, ele afunde. Já o navio, ele não é completamente preenchido de metal. O navio ele tem muitos espaços vazios. Então, se você pegar a massa do navio e dividir por todo o seu volume, por todo aquele tamanho que ele ocupa, a densidade que nós vamos encontrar é menor do que a densidade da água, fazendo com que o navio, portanto, flutue, tá? Então, a densidade também tem essa função, determinar em uma mistura de substâncias, uma mistura heterogênea, qual é o posicionamento dessa substância naquela mistura.
No caso do navio, o que nós fizemos ao dividir a massa dele por todo o volume ocupado foi calcular a sua densidade. Porém, se você excluir desse cálculo, se você tirar do volume total o volume oco do navio, você vai ver que ao dividir a massa por essa diferença, o volume total menos o volume oco, que é o que nós vamos chamar de volume absoluto, você vai ter um resultado muito parecido com a densidade do prego. O que é que a gente pode concluir, então? Que existem aí dois conceitos diferentes. Apesar de serem calculados, serem definidos da mesma forma, massa dividido pelo volume é a razão da concentração de massa por unidade de volume, o volume que você vai considerar nesse cálculo, ele vai mudar para o tipo de consideração que você quer fazer. Então, por exemplo, quando você quer calcular para uma substância, essa razão, essa concentração para uma substância, você vai utilizar o conceito de massa específica. Então, vou utilizar aqui a letra grega ρ, e, portanto, essa massa específica vai ser calculada, dividindo a massa pelo volume absoluto. O que é que nós estamos chamando aqui de volume absoluto? Esse volume absoluto, vou destacar aqui para vocês não esquecerem, é o volume total menos o volume oco, vamos dizer assim, tá? Então, sempre que você subtrai o volume total menos o volume oco, você tem o que a gente chama de volume absoluto. Já quando você quer calcular, fazer a análise da concentração de massa por unidade de volume em corpos, em objetos, e aí você deve lembrar lá do ensino fundamental, mais especificamente quinto ou sexto ano, em que lá o professor de ciências deve ter diferenciado para você o que é matéria, o que é corpo e o que é objeto. Então, matéria é qualquer coisa que ocupe lugar no espaço. Toda matéria é feita de substâncias. Então, quando eu falo da substância daquele corpo é feito, nós calculamos a sua massa específica. Quando eu falo do corpo de uma forma geral, por exemplo, a porta é feita de madeira. A madeira tem uma massa específica. A porta tem uma densidade. Se essa porta for maciça e homogênea, maciça não tem parte oca, homogênea, feita de uma mesma substância, nós vamos perceber que a densidade dessa porta vai coincidir com a massa específica da substância da qual ela é feita. Então, quando a gente utiliza corpos e objetos, nós tratamos de densidade, em que essa densidade é calculada pela massa do corpo dividido pelo volume total, tá? Então, essa é a diferença entre massa específica e densidade, ok? Próximo conceito que é importante para o estudo da estática dos fluidos e também da dinâmica dos fluidos é o conceito de pressão, em que essa grandeza, pressão, nós vamos representar através da letra minúscula P, tá certo? Para não confundir, por exemplo, com o peso, que a gente usa aí a letra maiúscula. Então, cuidado para não confundir pressão com peso, tá bom? Que apesar de serem grandezas de tipos diferentes, peso é uma força e pressão não é uma força, elas são relacionadas porque a pressão tem a ver com a força. Então, por exemplo, para que você possa calcular a pressão, você tem que lembrar que ela, por definição, é a concentração de força na região em que essa força está sendo aplicada. Então, é quanto de concentração, quanto de distribuição de força você tem naquela região. Não sei se você já tiver a oportunidade de, por exemplo, assistir uma apresentação de um artista denominado de Fakir, que além de, em uma das suas apresentações, ele engolir faca, engolir metais, lâminas e tudo mais, ele também se propõe a deitar numa cama de pregos. Aquela apresentação aquela apresentação em que ele faz deitando numa cama de pregos, nada mais é do que a utilização prática do conceito de pressão. Veja que quando ele deita na cama de pregos, ele distribui todo o seu peso naquela área onde ele está deitado. Ali tem vários pregos, todos cuidadosamente alinhados para que não tenha nenhum sobressaindo em relação aos outros. Então, todos cuidadosamente alinhados. E aí, quando ele deita naquela cama de pregos, ele distribui o seu peso em toda aquela área. Claro que não vai deixar de ter uma ou outra marcação no seu corpo,
Mas seria diferente, por exemplo, se ele se propusesse a deitar em um prego só. Aí ele teria todo o seu peso concentrado em apenas na ponta de um prego. Ali sim seria perigoso e ali sim, com certeza, o prego iria perfurar a sua pele, tá? Um outro exemplo que a gente pode citar também com a aplicação prática do conceito de pressão é na utilização de lâminas na cozinha. Por que você, quando vai utilizar a faca para cortar uma fruta, um tomate, por exemplo, você usa preferencialmente a face afiada? Porque a face afiada tem uma área de contato menor. Por ter uma área de contato menor, você pode aplicar menos força ou até a mesma força que você está aplicando, facilitando o processo do corte daquela fruta. Enquanto que se você virar a lâmina e utilizar a face não afiada, a área de contato vai ser maior e aumentando a área de contato, você vai aplicar menos pressão e aí vai dificultar o seu processo de corte da fruta. Tá? Então a gente pode perceber assim que a pressão é diretamente proporcional à força que você está aplicando. Quanto mais força você aplica, mais pressão você gera, mas também é inversamente proporcional à área de contato, fazendo com que a gente possa, sim, definir a pressão como sendo a variação da força, o aumento ou a redução de força que você aplique naquela região, supondo que antes de você aplicar a força, por exemplo, aquela região já está submetida a uma determinada força. Nem que seja a força da atmosfera, nem que seja um corpo que já esteja sobre ele. Então, é a variação de força que você está provocando, dividido pela variação da área. E nós podemos, assim, pegando o limite desta função para uma área muito pequena, para que a gente possa obter a pressão naquele ponto de aplicação, aplicar o conceito de derivada, onde a pressão seria, portanto, a derivada da força com relação à área de aplicação, tá certo? Devido a esta última aplicação, nós vamos ter uma consequência. Qual é a consequência? Que dF vai ser, portanto, PdA, onde, aplicando a integral nos dois membros, nós teríamos que a força, ou a variação da força, o quanto de força a mais ou a menos você está aplicando, nada mais é do que a integral de PdA, tá certo? Então, aí mais uma definiçãozinha da força, agora baseado na fundamentação da pressão aplicada sobre um corpo, ok? Pessoal, tendo feito já essa definição do que é um fluido, para que a gente possa começar a estudar a estática dos fluidos e desses conceitos que vão dar base para o estudo dessa estática dos fluidos, nós vamos agora começar a estudar os princípios da hidrostática, tá?